bem? Vamos lá para mais uma aulinha? Vamos falar um pouquinho sobre zoonoses priônicas. Então, prions, a gente já estudou bactérias, já estudou vírus, já estudou fungos e agora a gente finaliza com prions. Prions são proteínas infecciosas que atacam o nosso cérebro, tá? Basicamente, é a doença onde a vaca alega insanidade e diz que é louca, é a doença da vaca louca, tá? Então, proteínas infecciosas, elas se comportam como um vírus, porém elas não são vírus, tá? São diferentes. Ele é um agente infeccioso, é uma proteína que ela fica doida e começa a se multiplicar. E em outros locais onde ela encosta, ela deixa doido também, tá? Essas proteínas infecciosas vão causar encefalopatias espongiformes. Eu preciso saber escrever? Com certeza. Opa! Encefalopatias espongiformes. No caso, a gente vai estudar as transmissíveis, tá? Existem algumas, tá? Temos as dos ovinos, onde a gente vai chamar de encefalopatia espongiforme ovina ou SCRAP. Temos a do bovino, que a gente vai chamar de encefalopatia espongiforme bovina ou doença da vaca louca. E temos também algumas outras que são hereditárias, tá? A gente pode desenvolver porque a gente tem uma genética já para desenvolver, como por exemplo a doença de Creutzfeldt-Jakob. Mas essa daí a gente não vai dar muita atenção, tá? A gente vai falar mais das que são importantes para a veterinária, que é o SCRAP e a doença da vaca louca. Tá? A principal, então essas são proteínas infecciosas, elas não têm material genético, não têm RNA, se comportam como vírus, porém não são vírus. Aqui é um quadro de resumo, mais ou menos, das doenças priônicas que existem. A doença de Kuru, por exemplo, a gente vai falar dela aqui, ela é uma doença que teve origem lá na África, tá? Em Papua Nova Guiné, algumas regiões da África, algumas regiões de Papua Nova Guiné. E ela tem relação a rituais canibalísticos. Algumas pessoas, algumas tribos acreditavam que por consumir o cérebro de pessoas mortas, eles adquiriam a sua força e sabedoria. Então, as mulheres e crianças eram responsáveis por preparar esses corpos de pessoas mortas, né? E aí elas serviam. Então, eles perceberam que pessoas que manipulavam esses cérebros eram as primeiras a desenvolver a doença. E desenvolviam uma doença parecida aí, que causava demência e mioclonias. Essas mioclonias lembram um pouco o que a gente viu em sinomose, que é movimentos musculares repetitivos, e a demência. Ela foi descoberta na década de 50, conforme esses rituais foram abandonados, a doença também foi erradicada. Então, a doença de Kuru já não existe mais, tá? A encefalopatia espongiforme bovina, muito importante para a gente na veterinária, tá? É a doença da vaca louca. Ela tem um período de incubação de 2 a 8 anos, mas pode variar. O animal ele passa a ter uma doença semelhante à raiva, ele fica paralisado, ele pode se lamber. Na Grã-Bretanha houve um pico dessa doença em humanos porque eles estavam acostumados, eles criaram o hábito de alimentar os animais com farinha de ossos. Tá? Então, eles pegavam restos de animais que não tinham sido utilizados para a produção de nada e davam para as próprias vacas comerem, misturavam na ração delas. E, basicamente, porque as próprias vacas comiam o resto de gado. E aí foi uma doença provocada na Grã-Bretanha. Hoje é proibido o uso de farinha de ossos. Então, a gente também não pode comer, tá? Essa carne que está contaminada. Para prevenir, a gente não adquire animais de áreas de risco, a gente não consome nem cruza animais com linhagens geneticamente comprometidas, não administra alimentos cárneos a não carnívoros, então são herbívoros, tem que só com produtos de origem vegetal.
E também não podemos consumir animais infectados. Nos ovinos, eles vão ter um sintoma, eles vão ser chamados de scrap, porque o sintoma que eles vão ter é coceira. Scrap em inglês significa coceira. Então, eles vão se coçar, eles começam a se esfregar em cercas, árvores. Tem alguns vídeos no YouTube que vocês podem ver também que mostra as ovelhas com esse scrap, né? Elas se esfregam bastante, se machucam, se mutilam e também evoluem para paralisia. Tá? Já foi diagnosticada diversas vezes no Brasil. Os sinais são lentos e progressivos e todos eles vão cursar com uma encefalopatia espongiforme. Olha só como as ovelhas ficam. Notem que aqui ó, tá carne viva, tá? Aqui ela já arrancou, a lã fica bem destruída porque ela não para de se mutilar, certo? Então, a prevenção é a mesma que a gente falou da anterior. A gente tem outras, tá? Que, como, por exemplo, a doença de Creutzfeldt-Jakob, que ela é hereditária, tá? Tem outras ainda, tem também a insônia familiar fatal, que a pessoa é mais para idosos, a pessoa vai lentamente deixando de dormir até que ela não consegue dormir mais. Certo, gente? Então, essa foi a nossa videoaula sobre doenças priônicas. Dá uma olhadinha com calma nos slides, eu só falei aqui para não ficar muito monótono as partes principais. Não esquece também das atividades que a gente faça lá no portal. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Essa é mais uma aulinha. Tchau, tchau, gente. Até mais.